Selacofobia. Eu não sei nem o que é. Cliquei. Fui pego. Canal do Keifal aqui. Cai no bait. Não sei nem o que é selacofobia. Cliquei. Ponto. Geralmente é assim que eu descubro muita merda. Dos make de bosta que eu leio no YouTube. Olá, seres vivos. Fobias. Se existe um assunto que se estende para as mais diversas vertentes quando se fala no ser humano, certamente essa é uma palavra que nos define muito bem. Não é difícil entender isso quando se nota a maneira como o medo se manifesta na nossa mente nas formas mais variadas, e às vezes até bem específicas. Mas apesar de muitas vezes ser interpretado como algo desnecessário que de alguma forma pode atrapalhar sua vida, o medo é um sentimento que está atrelado especificamente ao instinto de sobrevivência, e sem ele certamente um ser humano não teria uma vida muito prolongada, já que é o medo que te impede de fazer coisas arriscadas que podem custar sua vida. Viu? Apesar de que em alguns casos tal sentimento se manifeste de formas irracionais, como é, por exemplo, o caso da agorafobia, simplesmente um transtorno onde a pessoa sente medo intenso de estar em lugares públicos. Isso evidentemente não é um medo atrelado a algo que possa ser um risco para sua vida, já que a menos que tenha um serial killer à solta ou alguém que fugiu do manicômio, dificilmente estar em um local público possa te matar de alguma forma. Porém, outros medos no geral são de fato bem compreensíveis. A talassofobia é um medo bem comum, que se caracteriza pelo medo da infinitude dos mares e de suas profundezas abissais, entre outras coisas sobre o que isso representa para os seres humanos, algo desconhecido e inexplorado. Não há certeza do que pode se esconder no fundo dos mares ou quais riscos ele pode trazer para nós, já que é um território que não nos pertence. E bem, é a partir do medo do mar que outros medos também surgem, como é o caso da selacofobia, Sim, o que é um medo que caminha junto da talassofobia, já que representa o pavor às criaturas que habitam as obscuras profundezas do oceano, os tubarões. A selacofobia é medo de tubarão em específico? De fato, desde antes mesmo da existência da nossa espécie, essas criaturas sempre foram mais assustadoras e terríveis do que normalmente se fala, existindo durante a história nas mais diversas e bizarras formas que a mente humana é tubarão, pô, caramba, bicho, sexo! capaz de imaginar. E é por isso que no vídeo de hoje nós iremos nos aprofundar nesse tema, se é que me permite o trocadilho infeliz, e vamos falar sobre os horrores da selacofobia. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Pô, mas medo normal ter, Gabriel. O problema é fobia. Fobia de tubaralho deve ser complicado. Desde que nos entendemos como seres humanos, o oceano sempre foi um lugar ao qual nunca estivemos confortáveis em estar. Muito disso porque, em essência, nós humanos nascemos em terra para ficar em terra, fazendo do mar um lugar desconhecido para nossa espécie que esconde horrores dos quais não somos familiarizados. E em muitos momentos da história da civilização, isso pôde ser observado. O período das grandes navegações é, por exemplo, um desses momentos. Quando a existência das Américas ainda não havia sido revelada, navegar pelo oceano durante essa época era um enorme desafio. Principalmente quando se entende que não havia expectativa de terra firme em algum lugar muito longe no ocidente. Muito por isso que o mistério em volta dos mares era evidente com a ideia de que ele representava o desconhecido, o que pode ser observado nas muitas figuras mitológicas e assustadoras que eram comumente catalogadas nos mapas durante aquela época, e até mesmo bem antes na Idade Média. Bem, obviamente sabemos que nada disso é real. Bom, não que saibamos. Só que, por mais que nos distanciemos do olhar fantasioso com relação ao mar, isso ainda não afasta a noção aterrorizante do que habitam suas profundezas. Vou sim, Elfo. Assim que acabar o vídeo aqui, eu vou mandar pro nosso querido
Quando você entra no mar e tem a oportunidade de contemplar a sua grandeza, mesmo que não tenha medo, é inevitável que não se tenha um sentimento, no mínimo, receoso. Afinal, sabendo de sua dimensão, a pergunta que vem à mente é: o que tamanha vastidão esconde da sua vista? Bem, muito se fala que as profundezas do mar evocam um sentimento de pavor pelo o que pode se esconder no seu abismo. Mas geralmente se ignora o fato de que realmente, essas coisas que se escondem no abismo, realmente existem. Eu não entendo essa merda. Tá aí, Beto. Outra parada que eu não entendo, pô. Mês do tubarão. Aí o desgraçado desce numa... Ele desce numa gaiola e joga uns tacos de bife, uns peixes, sei lá que peixe. O tubarão vem... Nhaim. Meu irmão... Não entendo a emoção de você ser quase... Assim... Voluntariamente ser quase morto por tubarões, porque sim. Não, sério, não, vamos lá. Qual o peso e a altura? Tô nervoso, eu escrevi errado. De um tubarão turabão branco. Um tubarão branco pode atingir 6 metros e até 2 toneladas. Aí uma peste dessa dá uma dentada na grade. Que, meu irmão, se ela não enverga, meu irmão, é teu caneco que... Aí o cara, não, adrenalina demais. Pô, bicho, compra uma moto, anda 200 por hora, pô. Que emoção, tem uma cobra solta em casa. Que merda é essa, pô? Eu não entendo. Tubarões são, sem dúvidas, criaturas extraordinárias. Isso é algo evidente, por exemplo, pelo sistema imunológico extremamente robusto e eficiente que eles ostentam. Além de ser uma espécie milenar que já existia no planeta antes mesmo de nós humanos e até mesmo dos dinossauros, e que conseguiu se manter até os dias de hoje sem ser extinto. Isso é uma coisa que já pode ser notado com exemplos práticos, como propriamente os espécimes de tubarões da Groenlândia, que podem viver por uma média assustadora de 400 anos. Mas, Fato além curioso. do fascínio, algo que primordialmente define Já houve um ataque de tubarão em Minas Gerais, tá? Eu tô falando sério. o olhar humano para os tubarões, inegavelmente, é o medo. Quando se pensa nos possíveis perigos que os mares representam para nós e o tipo de risco que eles trazem, quase que certamente você irá lembrar dessas criaturas A força da mordida de um tubarão. Bom ponto, Betão. Vamos lá. Força da mordida de um tubarão. Meu irmão, varia pouca coisa entre 18 mil a 40 mil newtons, ou seja, de 1.800, na verdade de 1.800 a 4.000 quilos de força numa dentada. Tu é doido, tu pula numa jaula de ferro e acha que tá de boa, você é maluco, vá pra merda. falar disso. Mas ainda é uma coisa muito superficial falar simplesmente que tubarões são perigosos. Na verdade, acima de tudo, eles representam autenticamente um dos maiores horrores do oceano conhecido. Eu poderia começar falando sobre vários aspectos que evidenciam isso nos tubarões, mas vou começar exemplificando isso na capacidade predatória que é permitida a esse animal devido aos seus dentes. Já é bem comum lembrar do fato de que tubarões são muitas vezes conhecidos pela vasta quantidade de dentes dos quais ostentam, que por si só já é um atributo aterrorizante na verdade. Mas quando se para perceber no quão mortal cada um deles são, isso fica ainda pior. E é um pouco difícil de imaginar isso na prática, mas talvez a noção de que eles são mais afiados do que uma faca comum deixe isso um pouco mais claro. Olha aí. Agora, é claro, maluco, outro atributo que faz os tubarões assustadores são os tamanhos absurdos dos quais podem chegar. Aliás, isso é outra coisa que normalmente não se tem plena noção. O tubarão que conhecemos como o grande tubarão ele tentando branco, salvar por os exemplo, humanos pode aí, ó. chegar a medidas de até 5 metros de comprimento. Apesar de já termos confirmação de um exemplo de tubarão desse tipo que chegou a 6 metros de comprimento, o que é equiparável ao tamanho de uma girafa adulta. Não é o tubarão que ele Até tem que mesmo continuar os tubarões nadando, da senão ele Groenlândia, morre. como havia mencionado antes, Porque já o tiveram que faz registro ele de um meio que espécime respirar, chegou ele a passando... 7,3 metros de comprimento. Então, com certeza, isso cria uma imagem ainda mais aterrorizante para o oceano quando se sabe que algo cheio de dentes e com uma estatura colossal como essa existe no fundo do mar.
Por isso que, de maneira lógica, se E meio existe um que motivo existe para desde a temer o época do oceano, dinossauro, né, os velho? tubarões certamente são esse motivo. Quantos quilos uma barra de ferro aguenta? Uma Vamos ver aqui. característica que também é algo que denota um olhar no mínimo sombrio para os tubarões é que eles existem, e aliás, existiram inclusive, em variedades distintas de espécimes, que muitas vezes eram e são muito bizarras. Hoje em dia, temos exemplares como o tubarão-martelo, por exemplo, que normalmente não se comenta muito, mas provavelmente você nunca parou para observar em como essa criatura é Então, particularmente bizarra. É até um pouco difícil de acreditar Não que sei. algo assim Segundo realmente o Google, exista hoje em dia. a resposta é O que depende. leva a imaginar que um encontro com algo assim dentro do mar profundo certamente não seria uma experiência do qual você gostaria de se lembrar. Contudo, ele ainda não representa nada quando vamos mais a fundo nos horrores do oceano. O que chamamos de zonas abissais são um dos lugares mais deslocados do resto do mundo quando se olha para o tipo de vida que se abriga em sua escuridão. De fato, em um aspecto geral, parece até ser um lugar que não pertence ao Com nosso certeza, planeta. Beru. E diversos espécimes da fauna abissal deixam isso bem claro com seus visuais particularmente perturbadores. Se você já assistiu Pacific Rim, ou Círculo de Fogo como é mais conhecido, Pacific se lembra Rim é muito muito bem dos legal, kaijus alienígenas bizarros que começaram a emergir dos Pacific mares. Rim é muito Aliás, diga-se de legal, passagem, velho. esse filme é muito bom. E bem, em uma parte da trama, há um conflito com um desses kaijus que é um conhecido como Knifehead, que também é bem medonho. Mas é ainda mais bizarro saber que essa coisa foi inspirada em uma criatura que realmente existe. E o nome dele é Tubarão-Duende. A principal e evidente característica que faz desse bicho aterrorizante é claro que é a sua aparência. Eu diria que nem mesmo dá pra dizer que esse animal escaldado. é simplesmente feio, mas sim assustador. Mas além disso, outra coisa que também contribui para dar um aspecto mais sombrio para o tubarão-duende é a forma bizarra como sua mandíbula funciona se projetando para frente para devorar suas presas. Realmente, essa coisa não parece ser do nosso mundo. E seguindo numa lógica parecida, não é apenas o tubarão-duende que compartilha essa característica de mandíbula projetora, e talvez nem seja o mais assustador inclusive, já que outro parecido e ainda mais bizarro existe nos mares e é chamado de cação-víbora. Um espécime de tubarão que deixa claro Isso é como é tubarão, sombrio e eu estranho pensei que isso aí apenas é com pai uma do Boré. rápida observação. Mesmo não sendo do mesmo porte do tubarão-duende, eu não tenho É, receio tem um de sorrisinho dizer que simpático. isso é ainda mais assustador. Eu gostei do tubarão. Do Víbora Caçadora. Como eu havia falado anteriormente, algo que destaca um olhar fascinante para os tubarões é que eles foram resistentes o bastante para sobreviver durante as épocas e períodos mais conturbados que o mundo já viveu, passando por calamidades dos quais nem mesmo os dinossauros foram capazes de Um sobreviver. abraço pra Karen também. Quando se olha para como eram os antepassados desses animais que hoje representam um dos maiores horrores do mar contemporâneo, bem, é aí onde as coisas ficam mais sombrias. Eu não quero me prender muito ao clássico exemplo do Megalodon, afinal esse já é um animal que é bem conhecido Ah, já e tá muito batido já. comentado O na Jason internet. Statham até brigou Mas com ele também já. seria no mínimo contraditório eu estar falando sobre tubarões e não falar um pouco sobre ele. Como eu havia dito antes, os tubarões modernos podem de fato chegar a tamanhos assustadores, como foi mencionado no exemplo do grande tubarão branco, que pode chegar até 6 metros de comprimento, que por acaso não é pouca coisa em se tratando de uma máquina de matar cheia de dentes. Mas depois de ter noção do quão mortífero é um tubarão moderno, como são assustadores, como eles são autênticos horrores do mar, fica um pouco mais fácil de distanciar o senso comum acerca do Megalodon, que se prende apenas a um, entre aspas, tubarão muito grande. Então, para que fique mais compreensível E é e que eu não engraçado tenha que que, te assim, convencer que ele era perturbadoramente grande, Vocês estão eu ligados quero que a má fama dos tubarões aconteceu por causa daquele filme do Spielberg, né, velho? Tubarão. Ele, segundo ele se arrepende disso aí. De, tipo, ter dado essa má fama aos bichinhos que nunca fez nada, tá ligado? Literalmente não é culpa deles. A gente que tá entrando na casa do caba, né? pedir para você que apenas abra sua mão e olhe diretamente para ela. Agora que fez isso, apenas saiba que um único dente de Megalodon tem quase exatamente o tamanho dela, dependendo, talvez até um pouco maior. Isso apenas um único dente. Se não tiver ficado tão claro, agora sabendo que o dente dele é um pouco maior do que sua mão, leve ela agora até o seu rosto.
E talvez fique um pouco mais clara a ideia de que não seria necessário mais do que um simples movimento de sua mandíbula para que você fosse devorado inteiramente sem sobrar nenhum único pedaço. Já que, diferente dos tubarões modernos, o tamanho do Megalodon, de acordo com pesquisas recentes, estimou que ele poderia ter chegado a cerca de 24 metros de comprimento. Sim, 24 metros de comprimento. É difícil ter noção do que isso representa, mas em um comparativo rápido, isso seria o equivalente àqueles ônibus articulados que existem em cidades grandes que quando passam demoram 3 horas para passar completamente por você. Agora é simples, da próxima vez que você ver um desse, é só imaginar que aquilo é um tubarão. E talvez fique um pouco mais claro por que ele era o horror marinho da pré-história. Contudo, outros espécimes, embora não tão grandiosos como o Megalodon, ainda despertam um sentimento de inquietude, para dizer o mínimo, dado o aspecto bizarro evidenciado pela forma como eram. E certamente não existe um exemplo melhor que se encaixe nessa descrição do que uma criatura que até hoje eu tenho dúvidas em imaginar que de fato tenha existido. Helicoprion é uma criatura que mais uma vez evidencia como a pré-história foi um momento sombrio e bizarro do planeta. Bem, é importante dizer que, de acordo com alguns estudos, esse espécime não era parente dos tubarões, mas ainda é algo que vale a pena mencionar. O Helicoprion foi um animal que evidencia uma aparência tão surreal que chega a ser perturbadora. E o que leva a essa ideia, como não é difícil de perceber, é a estranha projeção de sua mandíbula é boca de maquita, pô. Sinceramente, esse é um animal tão estranho que parece haver uma incerteza sobre como de claro fato que não era é a assim, forma pô. autêntica da mandíbula do Helicoprion. Quando você pesquisa as reconstruções desse animal, a mais comum é essa onde mostra a boca dele com a mandíbula inferior em formato de serra circular. Já em outras mostra ela em uma projeção curvada para trás, como se tivesse enrolada nos próprios dentes. Isso não faz sentido. Isso se deve porque ainda não existe uma certeza com relação a como de fato era a projeção da sua mandíbula, sendo ainda hoje um mistério da ciência. Da mesma forma como havia sido mostrado no meu vídeo anterior sobre pré-história, essa criatura mostra mais uma vez como um dia o mundo foi dominado por horrores inconcebíveis e desconhecidos. Realmente é difícil acreditar que algo como isso existiu só um deve dia ter no achado planeta. meio Parece fóssil, uma pô. projeção bugada, um animal que se Não faz sentido a boca do bicho ser assim não, pô. Não é prático não, Apesar pela de não se natureza não, diferir pô. muito dos tubarões modernos, é seguro dizer que o horror que ele representa é ainda mais evidente. Já que além de atingir cerca de 4 metros de comprimento com 117 dentes, a aparência desse ser já seria o suficiente para se compreender o olhar sombrio dado aos tempos perdidos e esquecidos da história. Mas claro, como evidenciado até agora, o horror atrelado à existência de tubarões é algo naturalmente atemporal, que não se prende a um período específico do tempo. Tubarões sempre foram terríveis e assustadores durante toda a história, como um preciso retrato de um perigo constante que sempre esteve no mar. E ele tá com a barriga marcada, ou se o seja, medo deve do ter mar sido existe, mordido pra outro. A pior representação dele vem na forma específica de um horror vivo com muitos dentes. Deve ser isso mesmo, seu. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. O mar é um lugar que realmente transmite uma sensação angustiante de medo pela sua própria composição em si. Mas esse medo é ainda pior quando sabemos que esse lar que é desconhecido por nós, habita e já foi habitado por coisas aterrorizantes que representam com autenticidade o terror do mar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso, peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. Eu e no mais é isso, particularmente não espero todos entendo. vocês no próximo vídeo. Até mais.